de planos no Flamengo? Vamos comentar sobre isso. A final da Copa do Brasil vai ser adiada, Pedrão? Vamos falar sobre isso. Tem informação aí também. Aliás, uma perguntinha, né? Sobre Yuri Alberto tem vaga no Flamengo e várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sino, deixa o like. Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e primeiramente queria felicitar aqui o Luiz Araújo. Parabéns ao Luiz Araújo. Luiz Araújo e a esposa dele, a Ingrid Catarine, anunciaram o nascimento da segunda filha do casal, a Celina, e eles escreveram nas redes sociais. Dia 23 de outubro, dia que nossas vidas mudaram para melhor com a chegada do segundo fruto do nosso amor, e ele se multiplicou com a chegada da nossa princesa Celina. Filha, você foi tão desejada e chegou para mudar nossas vidas para melhor, escreveu o jogador nas redes sociais. Parabéns a ele, parabéns à família. O Flamengo se representa normalmente no CT de Urubu para o último treinamento antes da partida contra a equipe do Juventude, que acontece amanhã, no sábado às 4h30 da tarde, diretamente do estádio do Maracanã. Hoje o Filipe Luiz, aliás, ao longo da semana já vem desenhando um esboço ali de provável escalação do Flamengo, com a presença do Charles Alcaraz, o Carlos Alcaraz no time do Flamengo, porque o De La Cruz tá lesionado. A gente vai comentar, tem novas informações aí, maiores informações sobre a lesão do De La Cruz, e o Felipe tá testando ali, né, alguém para o lugar do De La Cruz, já testou algumas informações, algumas formações ali para alguém para o lugar do Bruno Henrique, para o lugar do Eric Pulgar também, já avisando o dia 3, gente. O dia 3 já tá próximo aí, né? Falta pouco para chegar no dia 3, já é o próximo final de semana, sem ser esse o outro. Então o Filipe Luiz, naturalmente, já está testando aí todas essas situações, né? Até porque, né, gente, se não ganhar a Copa do Brasil, não ganha mais nada nesse ano. Só se vencer todas as partidas do Brasileiro até o final, uma arrancada assim meteórica, estratosférica, absurda. E mesmo assim não tem confronto direto. Isso aí que ferra de vez o Flamengo. O Flamengo decide o título da Copa do Brasil fora de casa pela 6ª vez na sua história, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Aliás, eu havia comentado que o Flamengo nunca tinha vencido uma Copa do Brasil fora de casa, mas não é verdade. O Flamengo já venceu a Copa do Brasil fora de casa. Foi quando o Flamengo enfrentou a equipe do Goiás no Serra Dourada. A decisão foi no Serra Dourada, a primeira Copa do Brasil da história do Flamengo de 1990. Ela foi vencida fora de casa no estádio Serra Dourada. Depois daí, o Flamengo só voltou a vencer a competição quando o segundo jogo foi dentro de casa. Mas já perdeu também em algumas ocasiões dentro de casa. Foi vice pro Grêmio em 97, perdendo pro Grêmio no Maracanã. Foi vice pro Cruzeiro, perdeu no Mineirão, mas perdeu no Maracanã também em 2003. 2004, o Flamengo volta à final da Copa do Brasil, perde em casa pro Santo André, acho que essa aí é a maior vergonha da história do Flamengo, viu? Essa aí, não sei se é essa ou se é do América do México, lá da Libertadores. 2006, o Flamengo foi campeão dentro de casa, decidiu no Maracanã. 2013, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, decidindo no estádio do Maracanã. Em 2017, o Flamengo foi vice-campeão contra o Cruzeiro, decidido fora de casa nos pênaltis. O Flamengo empatou em 1-1 no estádio do Maracanã, empatou em 0-0 no Mineirão. Na final não tinha o critério do gol qualificado fora de casa, foi para os pênaltis e o Diego Ribas perdeu aquele pênalti defendido pelo Fábio, e depois o Thiago Neves fez o que fez o Cruzeiro ser campeão. Em 2022 o Flamengo foi campeão contra o Corinthians dentro de casa e em 2023 o Flamengo foi vice
contra o São Paulo, decidindo no Morumbi. Então, venceu uma em casa, né, gente? E na história, se você for pegar outros clubes, tem vitórias fora de casa. O Atlético Paranaense, por exemplo, em 2019, foi campeão da Copa do Brasil, eliminando o Flamengo nas quartas, fora de casa, contra o Internacional no estádio do Beira-Rio. Você tem o próprio Atlético Mineiro, foi campeão da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense em 2021, jogando na Arena da Baixada o segundo jogo. Você tem vários exemplos dessa forma. O Cruzeiro já foi campeão fora de casa contra o Corinthians, jogando em Itaquera, gol do De Arrascaeta, inclusive. Então, assim, não é uma regra. Não é uma regra. O time que define em casa vai ser o campeão. O que o Flamengo precisa fazer é construir um bom resultado no primeiro jogo no estádio do Maracanã. Isso aí é regra. Se o Flamengo não construir um bom resultado, tá frito pro segundo jogo. Vai ter campanha, mobilização. Ah, a gente acredita que vai dar bom, mas vai ser uma merda. Essa é a grande realidade. Então, precisa fazer os gols aqui. Vocês viram o que o Atlético fez? Viram o que o Botafogo fez? O que o próprio Flamengo fez nessa temporada contra o Palmeiras, vencendo por 2-0? Tem que vencer aqui, porque chega lá, joga a responsa pra eles, né? Pra gente, quer dizer que vai estar com a vitória, mas eles vão se expor e dar espaço pro Flamengo matar o jogo. É isso que precisa acontecer. Dirigente do Atlético Mineiro quebra silêncio sobre declaração do goleiro Everson do Atlético, que cantou vitória antes da hora contra o Flamengo. O Everson, né, que disse que quando a gente vai pra final, a gente ganha. Falou o Everson lá, dizendo que não perde final, né? E aí tá aqui, ó, o Vitor, o goleiro Vitor, que hoje é dirigente do Atlético Mineiro, tava lá presente também, lá no sorteio da Copa do Brasil. Eu não posso falar muito, não tenho conhecimento, não tem nada vencido, obviamente, mas tem que ter confiança de que pode-se chegar à conquista, se trabalha para conquistar títulos. Então a confiança faz parte também do atleta. Se ele não tiver confiança de que pode ganhar, não adianta ele trabalhar, falou o Vitor. Essa confiança é construída com trabalho. Seguimos trabalhando, seguimos focados, sabendo que a gente pode representar a nossa torcida nessa reta final de temporada. Tem muitas coisas importantes acontecendo e esperamos que seja mais um grande ano para o torcedor atleticano. De forma nenhuma, né? Vai lá fazer tua final de Libertadores com o Botafogo e a Copa do Brasil, quem vai vencer é o Flamengo. Não é soberba, é confiança, que nem o Vitor tá falando. O Flamengo tem que entrar confiante e igual o Felipe Luiz falou, frio na hora das finalizações. Não pode perder gol bobo. Teve a chance, chuta pro gol, não toca pro lado. O Gerson faz isso direto. Tá fazendo uma baita temporada, mas faz isso direto. Chuta no gol, faz o gol. Faz igual fez o Alexandro. Neneca caiu ele fintou o passe. Neneca caiu na finta dele, foi interceptar o cruzamento. Chutou no canto dele, tomou o gol no canto dele. Chuta no gol, faz o resultado. É isso que eu peço. De La Cruz pode desfalcar o Flamengo por até um mês, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Pois é, isso porque a lesão do De La Cruz não é simples. O camisa 18 sofreu uma contusão grau 2, ou seja, ruptura parcial do músculo posterior da coxa direita. Dessa forma, o tempo de recuperação do uruguaio pode levar cerca de um mês. O All Sport divulgou as informações. Sendo assim, o meio-campista já está em processo de recuperação junto ao departamento médico do Flamengo. Com isso, o camisa 18 deve desfalcar o Flamengo não só no jogo de ida, mas também como no jogo da volta da final da Copa do Brasil. Sem De La Cruz, o Flamengo volta a campo amanhã, dia 26, quando recebe o Juventude no Maracanã, e Carlos Alcaraz deve ser o substituto do meia/segundo volante uruguaio. Rodolfo Landim, junto com Rodrigo Dunche, seu candidato da situação da eleição do Flamengo em dezembro, atendeu a sócios na Gávea, sede oficial do Flamengo, para falar da campanha eleitoral. Landim será o CEO caso Dunche ganhe o pleito. Ele escreveu lá na rede social: encontro com sócios, o trabalho continua. Pois é, né, presidente Landim?
com a imprensa, não deu uma palavrinha sequer, ó, foge logo, né? Sabe que tem temas polêmicos, temas importantes aí, sobre o Varela lá no meio da torcida do Penharol, sobre a vergonha acentuada pela vitória do Botafogo por 5-0 em cima do Penharol, a equipe essa que nos eliminou. O Flamengo ano passado foi eliminado também pelo fraco Olímpia, que foi facilmente batido pelo Fluminense, que foi o campeão da Libertadores na edição do ano passado. Então eu acho engraçado isso. Só fala na boa, só fala de política, só entrevista ali que já deve ter um briefing, ou não tem, enfim, não vou falar, acusar ninguém de nada aqui, enfim, aquela situação toda, né? Mas, enfim, faltam 4 dias, 3, aliás. Na próxima segunda-feira, dia 28, acontecerá a entrega da Bola de Ouro 2024, que premia o melhor jogador da temporada. O cria do Ninho do Urubu, Vinícius Júnior, é o grande favorito para levar o prêmio para casa. O brasileiro conquistou a UEFA Champions League com direito a gol na final, La Liga e também Supercopa da Espanha, rapaz. Então, Flamengo aí, tendo aí, quem sabe, um cria do Ninho do Urubu eleito o melhor jogador do mundo. O jogador do mundo vai ser nosso, rapaz. Nosso cria das categorias de base do Flamengo. Vamos ver como vai ficar essa situação. O Internacional começa a venda de ingressos para o jogo atrasado que acontece no próximo dia 30 de outubro, diretamente de Porto Alegre, do estádio do Beira-Rio, né? Jogo esse que era para ter acontecido no primeiro turno, entretanto, com as enchentes, com os problemas que, infelizmente, o estado inteiro do Rio Grande do Sul sofreu, acabou tendo que ser remanejado esse jogo para o próximo dia 30, então é um jogo do primeiro turno ainda do Flamengo, é o tal jogo que o pessoal, Pedrão, mas o Flamengo tem um jogo a menos, Pedrão, olha o jogo a menos, então vamos ver se nesse jogo a menos o Flamengo vai representar. Aliás, o Flamengo vai enfrentar 2 clubes gaúchos em sequência, vai enfrentar o Juventude e logo em seguida vai enfrentar a equipe do Internacional pelo Campeonato Brasileiro, depois tem Atlético Mineiro, enfim, aquela situação toda que a gente já sabe. Vamos avançando aí, pessoal. Maurício Gomes de Matos, o MGM, um dos candidatos à presidência do Flamengo, falou o seguinte: Brasileirão e Libertadores serão nossas prioridades, mas onde o Flamengo estiver, tem que valorizar todos os certames. Caso seja eleito, Maurício promete recolocar o Flamengo nas brigas pelo Brasileiro e Libertadores e deixar a Copa do Brasil em outro plano. Gente, não é cagar para a Copa do Brasil, mas é você dar a ela um peso menor. Veja bem, o Botafogo não está na Copa do Brasil, foi eliminado por Bahia, mas está lá na liderança do Brasileiro. Está nas semifinais, está na final da Copa Libertadores da América. Por quê? Porque os atletas dele não estouraram, não lesionaram. Porque deu o Carioca o seu devido peso. Deu o Carioca o seu devido peso. Ó, Carioca, o seu peso é esse. Não saiu botando titulares a rodo, ou então até mesmo poupando em Libertadores da América, né? Para jogar Campeonato Carioca, coisa que o Flamengo fez. Eu nunca vou esquecer dessa atitude do Rodolfo Landim, porque parte dele também. E da conivência do Tite em poupar na Libertadores contra o Milionários, da primeira rodada da fase de grupos, para jogar Campeonato Carioca, quando já tinha vencido por 3-0 o Nova Iguaçu. Isso não pode ser esquecido. Eleições do Flamengo. Sócia que teve assinatura falsificada e inscrição de chapa pede apuração policial. Chapa de Valim Vasconcelos, impugnada pela comissão eleitoral, é acusada de ter atuado de forma fraudulenta. Valim se diz favorável a uma investigação e não descarta até mesmo sabotagem, escreveu Fred Gomes aí no GE.
Globo. Olha que loucura, gente. Sócia do Flamengo, Patrícia Regina Tome Martins, entrou com notícia crime junto à 14ª Delegacia de Polícia no Rio de Janeiro na última quinta-feira para apuração sobre a presença do seu nome na chapa de Valim Vasconcelos. Flamengo em outro patamar com uso de assinatura falsa. Chapa de Valim foi indeferida por tentativa de fraude com a utilização de assinaturas falsificadas de sócios do clube, de acordo com a Comissão Permanente Eleitoral do Flamengo. Patrícia Martins pedirá apuração policial justamente por se enquadrar nessa questão. E tá aí. Um tempo atrás recebi o contato de uma pessoa da chapa do Valim dizendo que me achou na lista de sócios votantes. A pessoa perguntou se poderia me mandar um e-mail. Eu disse que sim, mas pensei que era uma proposta. Quando vi que era para assinar contrato, eu não aceitei. Quando ele mandou o e-mail e eu devolvi o e-mail dizendo que não assinaria porque não queria me envolver tanto assim na eleição do Flamengo, aí ele falou: depois, quando acabar a eleição, a gente tem como te tirar. Eu disse: não, de forma nenhuma, eu quero estar lá. Deletei os e-mails e vida que segue. Apesar da negativa, Patrícia conta que semanas depois foi surpreendida com o contato da Comissão Permanente Eleitoral do Flamengo. E ela fala: um tempo depois recebi um e-mail do Flamengo perguntando se eu tinha assinado um documento, porque tinha dado entrada no documento sem a minha assinatura. Falei que não, que eu realmente não tinha assinado e nem tinha intenção de assinar. O novo contrato foi feito da CPE do Flamengo com a imagem de duas assinaturas que não eram nada semelhantes. Nenhuma delas correspondia à verdadeira de Patrícia. E ela falou. E aí eu expliquei que eu tinha recebido esse documento em branco. Quando eu abri o documento, realmente era uma assinatura tosca, aquelas aleatórias de PDF. Aí eu mandei um e-mail dizendo: não reconheço a assinatura. Advogado de Patrícia, André Perekmanis, acho que é assim que se fala, afirma que foram cometidos 2 crimes: falsidade ideológica e uso de documento falso. E o Valim Vasconcelos apoia a apuração. Vamos ver o que acabou acontecendo, se foi alguém realmente da chapa do Valim ou se foi sabotagem. Olha aí, rapaz. Eleições do Flamengo. Vou te contar, hein, rapaz. Vamos lá, minha gente. Grandes momentos. Diego Ribas, ex-meia do Flamengo, já aposentado, atualmente comentarista da Rede Globo, revelou um segredo de bastidor da goleada rubro-negra sobre o Grêmio por 5-0 na semifinal da Libertadores, jogo esse que completou 5 anos antes de ontem, na quarta-feira, no último dia 23 de outubro. Diego Ribas falou: eu quero contar algo dos bastidores que pouca gente sabe e que me emocionou e impactou muito. Quando eu sou chamado para entrar pelo Jorge Jesus, que teve a delicadeza de me colocar nesse jogo, mesmo sabendo que eu não estava 100%, ele quase mete o gol ainda do Diego. Eu vou aquecer e quando chego tem outros jogadores ali no banco de reservas, com muita vontade de entrar. E tem mais aqui. A partir do momento que eu começo a aquecer, os jogadores param como se fosse uma mensagem. É a sua vez, pode entrar, celebre, você merece. Sem abrir a boca, eles me passaram uma mensagem, falou o Diego Ribas, sobre o retorno após a grave lesão, gravíssima lesão, aliás, que teve o Diego nesse jogo de 5-0 contra a equipe do Grêmio, que ele entra ali no segundo tempo e quase faz um gol para o Flamengo. E, cara, o Diego Ribas, a presença dele na final foi importantíssima, porque o Gerson não estava numa tarde inspirada, sai o Gerson machucado e entra o Diego Ribas, e ele entra muito bem. Eu lembro assim, sabe, eu tava lá, eu sei, quem não tava vendo dentro, mas eu tava lá, você via o Diego ali, sabe, jogando muito, ele jogou demais, né? Ainda acabou dando passe, foi chutão, foi pra mim, que se dane, deu passe lá pro Gabriel, e o Gabriel fez aquele gol que é o gol mais feliz da minha vida, vendo o Flamengo jogar, e não vai ter nenhum gol que vai passar isso, cara. Não vai ter absolutamente nenhum gol que vai passar isso. Trocar Gabigol por Alberto, gente, no início do ano desse ano, teve uma situação, uma informação aí sobre uma possível troca de Gabigol por Alberto. E o Roberto agora desandou a fazer gol, fez dois gols ontem, e muita gente na rede social falando, né? Será que tem vaga no Flamengo? Eu acho que não. E você? Deixa a tua opinião nos comentários. Conselho Nacional de Secretário de Educação pede adiamento da final da Copa do Brasil
por conta do Enem, que pode causar dificuldades logísticas para os participantes do exame, principalmente em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, devido ao deslocamento para os estados de local de prova. Ah, meu amigo. Não. Tem que cancelar, não. Vai manter aí, muda aí. Meu irmão, dá o jeito aí, faz as duas coisas. Pedrão, mas educação. Ih, vai ter gente lacrando aí. Se inscreva no canal, se não ensina educação, deixa o teu like, tamo junto, saudações de Bruninho.